Ninguém nasce monstro, mas alguns são moldados pelo horror. Hans Drexler, nascido em 1885, foi o primogênito de uma família miserável em Ravenwald, uma cidade industrial no coração da Alemanha. Seu pai era um homem cruel, um alcoólatra violento que torturava os filhos e a esposa diariamente. Dentro da casa estreita e escura, os gritos eram abafados pelos tijolos grossos. Hans aprendeu cedo que o sofrimento era uma forma de poder. Quando tinha 9 anos, algo mudou dentro dele. Ele viu o pai golpear a mãe até ela perder os sentidos. E, em vez de sentir medo, ele sentiu prazer. O som dos ossos quebrando, o sangue escorrendo no chão, a agonia no olhar dela. Ele descobriu algo sombrio. A dor dos outros o excitava. Aos 13 anos, Hans começou a testar sua nova obsessão. Ele atraía animais para becos escuros e os matava lentamente, apenas para observar o sangue fluir. Coelhos, cães, gatos. Nada estava a salvo. Até os pássaros em gaiolas tinham seus pescoços torcidos por suas mãos frias. Mas isso não era o suficiente. Ele queria mais. Queria sentir o sangue quente de um ser humano em suas mãos. E, aos 18 anos, ele conseguiu. Foi numa noite gelada de inverno. Hans andava pelas ruas, esperando a vítima perfeita. Foi então que avistou uma jovem sozinha, voltando do mercado. Ela caminhava apressada, segurando um pequeno pão embrulhado. Hans se aproximou silenciosamente, sentindo o coração batendo mais rápido. E então ele pulou sobre ela, tapando sua boca, e com uma navalha enferrujada, fez um corte profundo na garganta. O sangue jorrou quente, respingando em seu rosto. Aquela sensação era a melhor coisa que ele já havia experimentado. E, enquanto a vida se esvaía dos olhos dela, ele percebeu que nunca mais pararia. Nos anos seguintes, a cidade mergulhou no medo. Mulheres e crianças desapareciam sem deixar vestígios. Trabalhadores eram encontrados com ferimentos brutais. O sangue das vítimas parecia ter sido sugado, como se algo de outro planeta estivesse à solta. A polícia não encontrava pistas. Hans era esperto. Ele se misturava na multidão, agindo como um homem comum. Trabalhava numa fábrica, era educado, conversava com os vizinhos. Mas, à noite, ele se transformava. Ele não matava apenas por prazer. Ele queria sentir o sangue. Em 1929, Hans cometeu um de seus crimes mais brutais. Ele seguiu uma jovem chamada Lena Hoffmann até uma ponte. Assim que ela entrou na parte mais escura do caminho, ele a atacou. A cortou repetidamente, deixando-a gritar, apenas para sentir o medo dela. Mas o mais horrível veio depois. Ele encostou os lábios nas feridas abertas e bebeu o sangue ainda quente. Era esse o verdadeiro prazer para ele. Não era apenas matar, era consumir a vida da vítima. E essa seria sua assinatura macabra. A partir desse dia, a cidade passou a chamar o assassino de o Monstro de Ravenwald. Hans adorava brincar com a polícia. Ele lia os jornais e via o pânico se espalhando. Eles diziam que o assassino era um lunático, um psicopata irracional. Mas ele não era irracional. Ele era cuidadoso. E ele queria que soubessem. Uma noite, ele entrou na delegacia disfarçado de cidadão preocupado e ofereceu ajuda para capturar o assassino. Falou com os policiais. Perguntou sobre as pistas. E eles nem desconfiaram que estavam conversando com o próprio demônio. Isso o fazia rir sozinho. Mas todo jogo tem um fim. E Hans cometeu um erro fatal.
Em 1931, Hans atacou uma jovem que sobreviveu. Ela conseguiu correr e dar uma descrição detalhada dele. A polícia finalmente teve um rosto para o assassino. Hans tentou fugir, mas foi traído por sua própria arrogância. Após um intenso cerco policial, ele foi capturado em um armazém abandonado. E mesmo algemado, ele continuava sorrindo. "Vocês nunca entenderiam o que eu sinto", disse ele. No julgamento, Hans confessou todos os assassinatos com frieza. O júri ficou horrorizado. Ele não demonstrava arrependimento, não sentia culpa. E quando o juiz o sentenciou à morte, ele apenas fez um último pedido: "Quero ouvir meu próprio sangue escorrendo quando a lâmina cair." Em 2 de julho de 1932, Hans Drexler foi executado na guilhotina. A história de Hans se tornou um pesadelo imortal. Muitos dizem que, à noite, na antiga ponte onde ele atacava, se você ficar em silêncio, pode ouvir vozes e passos invisíveis. E, em noites de lua cheia, alguns juram ver uma sombra bebendo algo invisível no chão. Seria apenas imaginação? Se inscreva no canal para mais histórias perturbadoras.